Certo? Vamos lá, pessoal. Bom dia oficialmente para todo mundo. Quero agradecer a todos por terem vindo, principalmente o pessoal do presencial nesse frio. Né? A gente de São Paulo não está tão acostumado com o frio assim tão forte, né? Até que hoje deu uma melhorada com comparação a ontem, né? E o pessoal do online também, obrigado aí por terem, né, contratado, enfim, por terem feito a inscrição para a nossa palestra de hoje, para o nosso fórum. É o primeiro fórum debate do Legale. A gente sabe que direito tributário no Legale a gente está começando faz uns 2 anos, né? Temos aí já algumas turmas formadas. E hoje a gente conta aqui com a participação e a presença de alguns professores. Acho que está dando. Foi não, senão. Alguns professores de fora de São Paulo. E também se dispuseram vir até aqui para dividir um pouco da experiência deles. Acho que eu vou pegar o de bastão, Mário, pode ser? Que acho que funciona melhor, né? Agora parou. Oi. Acho que fica melhor, né? E aí trouxeram, né, a experiência, enfim, a expertise deles nos temas que a gente vai hoje aprofundar e debater. A ideia não é uma aula tradicional, a ideia é poder trazer alguns debates da nossa vida da advocacia tributária, que vai agregar, né, a quem já faz a nossa pós ou a quem está iniciando na área tributária, ou já tem vasta experiência, e por isso a gente se reúne hoje aqui nesse sábado para falarmos alguns temas de grande relevância. A gente vai iniciar comentando a respeito, né, da constrição de bens, a possibilidade aí de um bloqueio de bens em tese sem a necessidade de autorização judicial. Depois a gente vai falar sobre o planejamento tributário, que fala a respeito da possibilidade, né, do contribuinte, evitando uma tributação menos penosa, se planejar, enfim, criar mecanismos legais, né, para poder pagar menos tributos. Isso tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, e a gente vai debater quais são os riscos disso, qual é o limite, o alcance dessas regras. E depois a gente vai também ter um debate importante a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, né, trazendo uma visão com o novo Código de Processo Civil, uma visão na nossa legislação tributária. E, por fim, vamos falar de uma reforma tributária que há muito se fala, né? Muitos anos a gente questiona sobre essa necessidade. Recentemente, com uma greve, né, de uma categoria profissional, a gente viu o quanto é importante rever isso quanto antes, né? E a gente pode ter cada vez mais impactos se demorar muito para sair essa reforma. Enfim, então a gente vai ter essa palestra ao final, tá certo? A gente vai fazer um intervalo para o nosso almoço. E antes da gente começar oficialmente, eu queria falar um pouco da parceria, né, que o Legale fez com a Fundação CAFU. Então, toda a renda revertida do evento de hoje, né, do congresso, do fórum, será revertida para a instituição CAFU. E a gente trouxe um vídeo aqui institucional para vocês conhecerem um pouquinho, né, principalmente quem fez as doações, para conhecer a casa, conhecer a fundação. E, claro, que essa parceria, né, não se resume apenas nesse evento. Então, outras parcerias serão feitas em razão aí desse trabalho muito bacana que o ex-jogador, né, o Cafu, faz. Tá bom? Então eu vou passar para vocês esse vídeo, o pessoal do online vai acompanhar e eu vou colocar aqui para o pessoal também do presencial. Vamos lá. Desafios para enfrentar, mas para algumas pessoas, eles começam mais cedo, são mais frequentes e vão ficando cada vez maiores. É como ter que escalar uma montanha todos os dias, sem ter a opção de descansar ou de deixar para depois. Para alguns, até as coisas mais simples são mais difíceis que para outros. São só mais difíceis, mas não impossíveis. A alegria e a superação renascem diariamente. E é isso o que faz cada um ter a coragem de enfrentar e tirar de letra cada obstáculo. Um de cada vez. Saber aproveitar cada oportunidade é algo que deve ser praticado todos os dias, com a energia e a colaboração de quem divide o mesmo sonho. A vontade de desistir, às vezes, passa pela cabeça e enche os olhos de lágrimas.
Mas dentro do peito, ainda bate sem parar aquele desejo de vencer, de dar um passo à frente e chegar mais perto de um lugar que você nem sabe direito onde é, mas sente que está só te esperando. O trajeto não é fácil, mas o incentivo de quem a gente encontra pelo caminho só nos encoraja a continuar na direção certa, para que a vitória um dia seja conquistada e principalmente compartilhada. Mas isso eu não aprendi sozinho. Teve alguém que chorou, lutou, suou, correu, chutou e venceu todos esses desafios. E depois ele voltou para me ensinar. Fundação Cafu, alimentando sonhos. Maravilha, pessoal. Então, agradeço aí a Fundação Cafu, ao Legale por essa parceria, tá bom? E, como nós falamos, né, toda a renda é revertida 100% para a Fundação. Bom, já aproveito, né, para convidá-los. O Legale abre agora em agosto, não sei quem dos doutores já viu, a nossa MBA em planejamento, né, empresarial e tributário. Então, as turmas serão realizadas aos sábados, né, das 8 às 12h15. Um ano, né, começando a partir agora de agosto. Então, eu e o professor Rogério, a gente coordena essa pós, esse MBA. Então, quem tiver interesse, será um grande prazer poder dividir um pouco mais essa questão do planejamento, né, questão da organização empresarial e tributária, que é um dos caminhos que hoje a gente mais tem demanda na advocacia tributária, tá bom? Bom, vamos começar então o nosso debate. A gente vai convidar agora para o primeiro debate, que é sobre medidas constritivas, né, de bens e o direito de defesa em ações públicas. Dois professores aí muito queridos na área. A gente vai debater esse tema com a professora Josiane, né, que já está aqui na sala, advogada, especialista em Direito Empresarial e Tributário e mestre em Direito Empresarial e Cidadania. Ela é professora hoje do Complexo Educacional Renato Saraiva, né, e também é professora convidada do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, e de vários outros cursos aí pelo Brasil, né. Ela é palestrante, autora de várias obras jurídicas, dentre elas, conhecido Manual de Direito Tributário, Teoria e Prática, né, e o Vademecum de Tributário. E para debater junto com a gente nesse assunto também, o professor Felipe Duque, é mestrando em Direito Político e Econômico, né, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Ele é membro do Grupo de Pesquisa do Estado e Economia no Brasil, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, com conclusão pelo Regime Especial de Extraordinários Aproveitamento nos Estudos, né. Ele é professor visitante do programa Saber Direito da TV Justiça, no Supremo, e ex-assessor do desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E ele atualmente exerce a função de procurador da Fazenda, com atuação no núcleo estratégico de execução fiscal. E autor de obras jurídicas, e já deu o nosso prazer aqui de vir ministrar uma aula em uma das nossas pós-graduações. Tá bom? Vamos lá? Professores, por favor, venham até aqui para a gente conversar. Vou pegar aqui o outro microfone, pode ir um em cada... O debate, doutores, ele funciona com algumas perguntas que a gente aqui pensou para a temática, tá? Mas isso também abre a oportunidade dos doutores quiserem fazer alguma pergunta específica, às vezes de algum caso, né, prático que esteja trabalhando já, e aí poderá também trazer aqui a sua questão, e aí os professores estão à disposição. O pessoal do online também, tá bom? Estamos à disposição se tiverem dúvidas com relação ao tema que a gente vai debater. Bom, a gente... fazendo aqui um rápido preâmbulo, né? Hoje o Poder Judiciário, ele conta... O CNJ tem um programa, né, chamado Justiça em Números, e aí ele fez um levantamento que hoje a gente tem cerca, em 2016, é o último relatório que nós temos, em torno de 80 milhões de processos pendentes de baixa, que isso era o histórico no final de 2016. E mais da metade desses 80 milhões, em torno de 51,1%, era referente à execução, né? E dentro desse universo, a execução fiscal representa 75% de todas essas ações pendentes. E eles fizeram um estudo de que, em 2016, de cada 100 processos tributários em execução, apenas 9 foram finalizados, né, pelo Poder Judiciário. E aí eu queria começar a opinião dos doutores em razão se isso é um resultado de que nosso processo de execução hoje ele é ineficaz, ou seja, a forma como a gente executa, né, os devedores, ou é só mesmo um reflexo da morosidade, né, do sistema judiciário. Tá bom? Por favor, professora José. Bom dia a todos.
Pessoal do online, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a esse convite muito caloroso do professor Pedro Bonifácio. Eu tenho acompanhado ele pelas redes sociais, admiro muito o trabalho dele. E, chegando aqui, conheci um pouquinho mais sobre a instituição e estou cada vez mais feliz, realmente, por fazer parte de um projeto tão bacana. E palestrar ao lado aqui do professor Felipe Duque, que eu confesso eu não o conhecia pessoalmente, e só tenho a dizer assim, que estou maravilhada com tamanha simpatia, humildade e inteligência, né, professor? Fui aluno da professora Josiane, com licença, tem que ressaltar também. Essa parte ele não precisava dizer, né, porque são nessas horas que a gente vê que já está ficando mais velha. Mas, brincadeiras à parte. Queridos, primeiro quero deixá-los à vontade também para debater conosco, como o professor Pedro falou. Não é uma palestra, é uma conversa, um bate-papo, e eu acho que isso que torna mais interessante. Veja, professor Pedro, é realmente notável que hoje a execução fiscal no Brasil ela não é realmente eficaz. Né? Nós temos vários problemas, realmente, mas também não sei se encontramos não, a solução pela Lei 13.606. O que acontece? O que eu vejo muito, o que eu sinto? Eu advogo, e eu sinto realmente que nós temos maus pagadores. Né? Não podemos colocar isso como uma regra, mas é verdade, existem pessoas que elas devem e sabem disso e não fazem muita questão de pagar, não. Elas gostam de dever, como a gente até estava conversando na sala dos professores com o professor Kleber Barros. Muitos contribuintes já chegam até nossos escritórios perguntando quando é o novo parcelamento, quando vamos ter o novo refis, porque a pessoa realmente está acostumada com isso. E tem o lado ruim, porque pode gerar realmente aqui digamos que um incentivo ao mal pagador, esses parcelamentos especiais que temos muitas vezes, mas também, se isso não ocorre, fica realmente uma bola de neve e impagável as dívidas tributárias. Então, quanto à execução fiscal, o que eu vejo? Ela hoje, regida pela Lei 6.830 de 80, nós temos que o fisco, primeiro, constitui o crédito tributário, identifica o devedor, constitui esse crédito, dá ciência ao devedor, permite a esse devedor que, dentro de um prazo razoável, em âmbito federal, 30 dias, em âmbito estadual, distrital, municipal, a depender da legislação local, mas também, em média, 30 dias, para que o contribuinte possa pagar essa dívida, se ele entender correta, ou ainda buscar a defesa na esfera administrativa, ir até a esfera judicial, ou simplesmente não fazer nada. Né? Devo, não nego, pago, quando puder. Com base nisso, o que nós temos? Passado o prazo, então começa o fisco a contar o prazo para, então, tomar as suas providências judiciais, ingressar com a ação na esfera judicial, a ação de cobrança, a execução fiscal, se o contribuinte não fizer nada. E, quando o fisco ajuiza a execução fiscal, o modelo padrão até então, depois eu comento a respeito da 13.606, que veio trazendo, como nós estamos acostumados a dizer, a desjudicialização da cobrança do crédito tributário. Então, eu tenho o ajuizamento da execução fiscal, ao despacho de citação do contribuinte para dizer, então, que foi ajuizada essa ação de cobrança, e ele, em 5 dias, o nosso contribuinte, ele poderá pagar a dívida tributária ou garantir o juízo. Nessa garantia de juízo, ele escolhe os bens que ele quer garantir o juízo para que ele possa fazer a sua defesa, caso opte por apresentar embargos à execução fiscal. Porque os embargos à execução fiscal, como nós sabemos, só é possível ser apresentado depois de garantido o juízo, diferentemente de uma execução que não seja a fiscal, que não precisaria garantir o juízo. Mas a execução fiscal a gente precisa. Mas essa escolha está por parte do nosso contribuinte. Ele tem o prazo de 5 dias para ele garantir o juízo como ele
bem entender. É claro que existe uma ordem a ser seguida, a ordem do artigo 11 da 6.830 de 80 existe, mas o contribuinte ele oferece, digamos, os bens que ele escolheu para garantir o juízo. Se a fazenda aceitar, está garantido o juízo. Eu sempre comento um caso que passou pelo meu escritório, em que o meu contribuinte ele já tinha tantas dívidas, tantas execuções fiscais em face da empresa, que ele não tinha mais nada para garantir o juízo, eu tinha que defendê-lo, apresentar embargos. Ele falou: Josi, posso nomear a penhora minha lavanderia? A lavanderia? Tudo bem que ele estava, eu acho que um pouquinho empolgado, que ele tinha, à época, pago uns 35 mil para fazer aquela lavanderia. E eu pensei, meu Deus do céu, fiz a petição nomeando os bens e estava eu lá, fazendo varal, máquina de lavar. E, inacreditavelmente, foi aceito. Foi aceito a lavanderia como garantia de juízo. E um outro caso, de um cliente que eu gostava muito de advogar, hoje já não advogo mais para ele, mas é que é quem talvez vocês saibam quem é, uma loja, uma indústria lá em Curitiba que faz cosméticos, perfumes. E eu fui também nomear bens à garantia e todo o estoque. Creme, perfume, achando que ia ser o máximo. Eu, como mulher, estava achando o máximo aquilo, né? Via tanto creme, não foi aceito. A fazenda, não vai, não. Isso daqui não tem venda. Eu, como não tem venda? Quem é que não gosta de uma mulher cheirosa, pelo amor de Deus? Ou mesmo um homem cheiroso, não é? Mas, assim, tem essa faculdade do contribuinte ele escolher com que ele quer garantir o juízo para que ele possa, então, se defender frente à execução fiscal. Porque, quando nós falamos de execução fiscal, parece-me que parte já da premissa que o meu contribuinte é devedor. Mas nem sempre ele é devedor. Como eu disse, há muitos casos em que há realmente a dívida. Mas, em outros casos, aqui, aquela dívida é inexistente e que o meu contribuinte, então, tem sido ali autuado para pagar uma dívida inexistente. Pois bem, passados os 5 dias, se o contribuinte não oferece bens à garantia, não faz a garantia do juízo, aí sim abre-se o prazo para a fazenda, então, tentar satisfazer o seu crédito tributário. E ela tem lá o prazo inicial de 5 anos, em razão do despacho da citação interromper a prescrição. Então, ela tem 5 anos para tentar achar bens e satisfazer seu crédito tributário. Ela pode, com base no artigo 40 da 6.830 de 80, pedir a suspensão da execução por 1 ano, caso não encontre o contribuinte ou não encontre os bens, e, fim do prazo de 1 ano da suspensão da execução, os autos serão arquivados e, nos termos da súmula 314 do STJ, começa, então, a contagem da prescrição quinquenal. O processo de execução pode ficar 5 anos arquivados. Findo esse prazo, o juiz, com base no artigo 40, parágrafo 4º da 6.830, ele poderá, depois de ouvida a fazenda, decretar a prescrição intercorrente. Ora, bonito, né? No mínimo, temos aí 11 anos para a fazenda cobrar a dívida tributária do nosso contribuinte. Muitos falam que absurdo tanto tempo, mas espera lá, se há realmente a dívida, né? Então temos que permitir à fazenda que faça essa cobrança. E, quanto à questão do prazo, eu penso, do que adianta tanto prazo e não termos a eficiência, se não vai ter realmente o cumprimento? Para mim, acaba realmente sobrecarregando, então, o Poder Judiciário, muitas vezes. Quem já trabalhou em várias, nós sabemos que muitas vezes são feitos mutirões para verificar e tentar ver o que já está prescrito, porque aquilo fica ali realmente travando o Poder Judiciário. E, como ele disse, eu entendo que o tributo ele é um mal necessário. Eu tenho para manter um Estado, temos que ter a arrecadação tributária e que ela seja correta. Porque se nós pagamos os tributos, todos devem pagar, concordam? Muitos casos que nós verificamos que existe a lei, alguns pagam, outros não pagam.
Então, tem que ter realmente o cumprimento. A partir do momento que você incorreu em previsão legal, que você praticou a hipótese de incidência tributária, você tem que pagar o tributo. A lei é feita para todos cumpri-la. E o modelo atual, realmente, ele padece de vícios. Porém, algumas soluções são criadas, então. A primeira solução, eu estava até comentando com o professor Felipe, que eu discordo. Tá? A primeira solução que foi verificada. Ora, se a empresa deve, a dívida da empresa, como nós sabemos, não é a dívida do sócio. O sócio, em alguns casos, responderá por pagar a dívida tributária, e o mais comum, mais mencionado hoje, é a hipótese do artigo 135 do CTN, que traz para nós, se o sócio que tem poderes de administração, ele der causa ao crédito tributário por ter agido com excesso de poderes, ou infração à lei, ou infração ao contrato social e estatuto social, então ele será o responsável, pessoalmente, por pagar a dívida tributária, ressaltando que o mero inadimplemento de tributo não é infração à lei. Ok. Se ele, então, incorrer em uma das hipóteses do caput do artigo 135 do CTN, ele responderá por pagar essa dívida tributária. Nós temos o que na prática? A Fazenda tem ajuizado a execução fiscal em nome da empresa, por ser a empresa devedora. E, quando percebe que não tem como a empresa pagar a dívida, e não adianta ficar se arrastando por 11, sei lá quantos anos, que não vai ter como pagar a dívida tributária, ela tem a ideia, então, de redirecionar a execução fiscal para a pessoa do sócio-gerente. E o STJ tem compreendido que é possível, mas, para que a Fazenda fizesse isso, ela deveria comprovar que o sócio-gerente incorreu em uma das hipóteses do artigo 135 do CTN. E com razão, porque se ele só responde se ele praticou uma dessas hipóteses do caput, então tudo bem. Fazenda, você quer redirecionar a execução fiscal para quê? Você, então, prove, nesse momento, que realmente o sócio agiu com uma dessas hipóteses. Não é uma tarefa fácil. Até porque, muitas vezes, ele nem agiu. Até porque, muitas vezes, nós temos o inadimplemento da empresa e que não vai gerar responsabilidade para o sócio-gerente. Mas a Fazenda, que eu brinco, e peço desculpa, professor Felipe, eu brinco que Fazenda de bobo não tem nada, né, nem o jeitinho de andar. O que a Fazenda começou a fazer nesse momento? Bacana. Eu posso, então, pedir o redirecionamento da execução fiscal? Ótimo. Artigo 204 do CTN, nós temos que a inscrição em dívida ativa, presunção de certeza, liquidez, e serve como prova pré-constituída. Com base nesse artigo, o que a Fazenda começou a fazer? No momento de inscrever em dívida ativa a empresa, junto com a empresa, já coloca o nome do sócio-gerente. Totalmente arbitrário, a meu ver. Mas por quê? Porque o artigo 204 do CTN diz: considera-se prova pré-constituída. Então, se o nome do sócio-gerente está na CDA, agora, quando a Fazenda quiser realizar o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio-gerente, ela não precisa mais provar que ele, sócio-gerente, agiu com uma das hipóteses do artigo 135 do CTN, porque ele já está na CDA, já é prova pré-constituída. Mais ou menos, se vir aí agora com sócio-gerente para você provar que você não agiu com uma das hipóteses do artigo 135, para você provar que você não é responsável tributário. Muito bem. E o sócio-gerente, para se defender, não vai poder nem se valer da exceção de pré-executividade. Pois se ele vai ter que comprovar que não agiu com as hipóteses do 135, o que ele tem que fazer? Tem que apresentar embargos à execução. E para embargar essa execução, o que ele vai ter que fazer? Garantir o juízo. Ele vai ter que garantir o juízo? Então, nós verificamos que a Fazenda ela tem inúmeras formas, sim, para que ela obtenha o pagamento do crédito tributário, mesmo na esfera judicial. Agora, a justificativa para a mudança e termos, então, a chamada desjudicialização da cobrança do crédito tributário, que veio com o início do ano, com a Lei 13.606, que alterou a 10.522, incluindo vários artigos, né? A, B, C, D, no artigo 20 da 10.522, para dizer, ó, vamos fazer o seguinte, inscreveu em dívida ativa, Fazenda, você que já está craque em inscrever em dívida ativa,
está até incluindo quem não deve na dívida ativa, você já vai poder tornar indisponível os bens do contribuinte. Veja, em minha opinião, tamanho absurdo. Tamanho absurdo por quê? Porque foi constituído o crédito tributário em face do nosso contribuinte. Vou considerar o nosso contribuinte empresa aqui. Foi constituído o crédito em face do nosso contribuinte. Demos a ele o prazo de 30 dias para pagar ou recorrer na esfera administrativa, ir para a esfera judicial ou não fazer nada. Se aquele contribuinte, naquele momento, não tem como pagar um advogado, porque estamos passando por uma crise, se ele não tem a condição de pagar um advogado e ele resolve, calma, vamos esperar um pouco, eu tenho agora que será inscrito em dívida ativa aquela dívida e antes seria ajuizada a execução fiscal, abrindo toda a possibilidade para ele escolher o que ele garantiria o juízo. Agora, inscrito em dívida ativa, tem-se o prazo para o meu contribuinte pagar ou, se ele não pagar aquela dívida, serão tornados indisponíveis os bens desse meu contribuinte, sem levar à esfera judicial. É uma atividade arbitrária também, em minha opinião. A Fazenda inscreve em dívida ativa e manda o contribuinte pagar. Não pagou? Tem problema. Ah, não vai pagar? Não vai pagar. Não vai pagar? Indisponíveis os seus bens. Eu lhe pergunto se isso, professor Pedro, não seria uma sanção política? Não seria um meio desproporcional, coertivo de fazer o meu contribuinte a pagar essa dívida tributária? Eu penso que sim, que é uma sanção política nesse momento, em que inscreve-se em dívida ativa e torna-se indisponíveis os bens do meu contribuinte. A meu ver, isso sim inviabiliza o exercício da profissão, inviabiliza a liberdade profissional, porque o acesso ao crédito é, sem dúvida alguma, uma ferramenta para o crescimento, para o desenvolvimento da empresa e, quiçá, para a sustentabilidade do negócio. Agora eu pergunto a vocês, como pode, então, querer acabar com a galinha dos ovos de ouro? Eu digo isso porque, se força o meu contribuinte a pagar uma dívida tributária, não lhe permitindo o exercício da profissão, a livre iniciativa, será que isso pode ou não pode acabar com a galinha dos ovos de ouro? Porque o contribuinte é que sustenta o Estado, na medida que ele paga os tributos. Não há como eu cobrar um tributo tão caro do contribuinte sob pena de acabar com a galinha dos ovos de ouro. E, para isso, a gente sabe o princípio do não confisco, artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. E agora o que eles têm a fazer é inscrever em dívida ativa, tornando indisponível os bens do contribuinte. Sim, em minha opinião, isso não está correto. Respondendo à pergunta do professor Pedro, hoje, como está a execução fiscal? Eu sei que não é um exemplo, eu sei que é ineficaz, mas a solução ainda não foi encontrada. Eu, essa semana, estava discutindo com alguns advogados no meu escritório e falando a respeito, falando sobre essa palestra, e dizendo... E meu marido, que também é advogado, meu marido é um advogado daqueles bem... Não é tributarista, mas adora dar os pitacos em tributário. E ele até falava, e qual é a solução? Falei, eu não sei ainda a solução. Se eu soubesse, seria maravilhoso. Mas do jeito que está, não é possível. Essa tornar indisponível, e parece-me também que foi como uma espécie de retaliação, não sei se o senhor vê dessa forma, professor Pedro, a recente súmula 560 do STJ. A súmula 560 do STJ traz que o artigo 185A do CTN ele deve ser aplicado em sua literalidade. O que diz o artigo 185A do CTN? Que a indisponibilidade dos bens só poderia ser medida, ser requerida pela Fazenda, depois que a Fazenda comprovasse que ela procurou
todos os bens penhoráveis e realmente não os encontrou. Então, seria a última medida constritiva da Fazenda a indisponibilidade dos bens pelo nosso artigo 185-A do CTN. Esse artigo 185-A foi objeto de muita discussão, eis então que o STJ disse, para mim está tudo certo. Está certo realmente, o artigo 185-A tem que ser aplicado em sua literalidade. Só deve ser requerida a indisponibilidade dos bens depois que a Fazenda comprovar que ela procurou bens para penhorar e não os encontrou. Ótimo, maravilha, resguardado os direitos do meu contribuinte. Em janeiro de 2018, vem então a lei e diz, agora não precisa nem entrar com a execução fiscal. O quê? Vai ficar procurando? Não precisa procurar não, Fazenda. Deixa aqui, ó, que eu dou um jeito. Inscreveu em dívida ativa, Fazenda. Veja, você já torna indisponíveis os bens. Parece-me algo totalmente antagônico. Eu tenho uma situação prevista pelo Código Tributário Nacional, recepcionado como lei complementar, e agora uma lei ordinária vem tratar a respeito. Também, minutos antes aqui, falava para o professor Felipe Duque, mas como pode uma lei ordinária vir a tratar sobre essa questão? Em minha opinião, deveria ser por meio de lei complementar. Em razão do artigo 146 da Constituição Federal, em seu inciso 3, mencionar que as normas gerais em direito tributário só podem ser tratadas por meio de lei complementar. E dentre essas normas gerais está o crédito tributário. A partir do momento que está mexendo com esse crédito tributário, deveria ser por meio de lei complementar. O professor Felipe até falou, Josi, mas e com relação ao protesto da CDA? O Supremo, ao julgar a ADIM 5135, disse que não há inviabilidade, não há inconstitucionalidade em se admitir o protesto da CDA. Eu concordo, eu não discordo, não. Mas o que é o protesto da CDA frente à indisponibilidade dos bens do meu contribuinte? O protesto da CDA apenas dá publicidade à dívida do meu contribuinte. Não lhe restringe nenhum direito, não impede a sua liberdade profissional, não impede a livre iniciativa. Apenas dá publicidade. Até aí tudo bem. Agora, tornar indisponível os bens do meu contribuinte, isso sim, a meu ver, torna indisponível o bem, inviabiliza a atividade do meu contribuinte. Isso impede que ele venha cumprir suas obrigações tributárias. Veja, se tornarem disponíveis os bens do meu contribuinte, como é que ele vai pagar, inclusive, os seus empregados? Temos todas essas questões que devem ser levadas em consideração. Não sei como é que está meu tempo, professor. Bacana, a professora colocou aqui vários pontos, né? E aí eu já replico a pergunta do professor Felipe. O pessoal está me ouvindo lá? Tá, né? A respeito dessa morosidade que a gente viu pelos números da execução, e aí já aproveitando uma questão que a professora Josiane comentou, essa possibilidade de indisponibilidade trazida na Lei 13.606, a priori ela traz uma inicial confissão de dívida por parte do contribuinte, porque ele exige em razão do parcelamento, né? Então, primeiro, se entende que a morosidade é porque o sistema é ineficaz mesmo, se é o aparelhamento judicial que dificulta, né, abaixo da execução. E se essa possibilidade de indisponibilidade sem alcance judicial é refém de um parcelamento, uma comissão de dívida, isso vem a um pouco mitigar essa possibilidade de uma execução infundada, ou seja, uma dívida que não existe, mas que se está sendo ou vai ser executada, e por isso eu já faço o bloqueio dos bens. Queria que o professor já falasse essas duas coisas. Bom dia a todos. Bom dia o pessoal que está no online. Muito obrigado, professor Pedro, por trazer aqui. Eu agradeço também ao Legal, a todos da instituição. É uma grande honra estar aqui, é uma felicidade mesmo estar debatendo com o professor Josiane Minardi, com todos que estão aqui presentes, porque eu vejo uma instituição aqui muito acolhedora, eu vejo um propósito existencial, eu vejo uma caridade, eu vejo um acolhimento, eu vejo uma acessibilidade com uma qualidade e aí, selo Pedro Bonifácio, né? Então, é muito, muito lindo o trabalho aqui. Então, por isso eu fico muito honrado de estar aqui debatendo com vocês hoje. Também isso aqui é uma conversa que eu represento, sim, uma instituição, mas também vou apresentar o meu lado pessoal, meu ponto de vista pessoal. O professor Kleber Barros também está aqui, eu saludo também todos os professores que vão debater no dia de hoje.
E agradecer também a professora Josiane por todas essas explanações. Eu tentei anotar aqui no meu caderninho para não me perder, mas foram uns 6, 7 motivos, né, a respeito não só do tema principal, que seria a inconstitucionalidade ou constitucionalidade dessa nova disposição, e também sobre o tema da execução fiscal. Né? Eu sou um pouco apaixonado pela execução fiscal, tenho que falar, mas essa paixão da execução fiscal é simplesmente por ser o meio hoje em que nós fazemos a principal fonte arrecadatória do Estado. Então, se vemos hoje políticas públicas, se queremos modificar conceitos sociais, nós dependemos do tributo. E dependemos a tal ponto que hoje o Supremo reconhece que existe um dever fundamental de pagar tributos. É isso mesmo que você está escutando. Então, veja só, fala-se muito hoje que temos direitos, né? Às vezes a gente se coloca frente ao Estado como uma situação de consumidor. Né? Eu quero porque eu pago meu tributo e eu preciso. Mas olha só, o Supremo reconheceu que, além de direitos, nós também temos deveres fundamentais. Então, o tributo, com a ADI 2390, em 2016 e 2017, o Supremo reconheceu, sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, que existe um dever fundamental de pagar tributos. Calcado em quê? Calcado na solidariedade social. Isso porque no artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, ela fala que é objetivo da Constituição Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. O fato, portanto, de você pertencer à sociedade faz com que você tenha um dever de solidariedade social, portanto, de pagar o tributo para ajudar as demais pessoas. Então, esse é o fundamento principal aqui que nós temos a debater. O dever fundamental de pagar tributos. Ele existe. Tá? Não é mais... Eu tenho um direito, então, se a gente for para outra vertente, que eu acho que não sei se o professor Kleber Barros vai falar, ele está falando, confundir, sobre planejamento tributário, discute-se muito se nós temos um direito a pagar menos tributo. Né? Discute-se também, isso aqui dá pano para manga até amanhã, sobre se existe um direito de pagar menos tributo. Mas, hoje, é irreconhecível, portanto, a ideia que nós temos a possibilidade de não pagar os tributos. E uma coisa que é engraçada, que quando eu estava do outro lado também, como o Pedro falou, eu trabalhei muito do outro lado do balcão. Então, o advogado vem, eu estava na assessoria do desembargador, e eu sempre analisava os pedidos e conversava, e via aquela questão de como o advogado trabalhava na execução fiscal, e eu vejo como o judiciário hoje ele trabalha com a execução fiscal em termos de processo quantitativo mesmo. O CNJ, como o professor Pedro falou, tem uma alta taxa de congestionamento, mas, além disso, a execução fiscal chega a compor cerca de 2/3, quase 2/3, melhor dizendo, dos processos judiciais. Ultrapassa 50% da quantidade de processos no Brasil. Então, veja só, é uma coisa muito temerária, é uma coisa muito delicada a gente falar sobre a execução fiscal. Além disso, porque hoje, a dívida ativa do Brasil, da União, melhor dizendo, vai em 2 trilhões. 2 trilhões de reais. Se todo mundo pagasse os tributos, o Brasil seria hoje totalmente orçamento positivo. E, que por incrível que pareça, uma coisa que está mudando, que é muito legal, é que a gente tem a percepção de que, não, todo mundo só nega, ninguém paga. Mas isso é mentira, assim. É engraçado como os pequenos devedores, as pessoas normais, os cidadãos, eles pagam sim, né? Muitas vezes eles são retidos na fonte. E hoje, as principais empresas que não pagam são as grandes, por incrível que pareça. Então, a vertente que hoje a Procuradoria da Fazenda Nacional vem fazendo é um trabalho muito legal, assim, que eu não vou ingressar tanto nesse mérito antes de falar. Mas na execução fiscal, o que eu vejo hoje é que há um novo modelo de cobrança. Há uma necessidade de novo modelo de cobrança. Isso porque essa execução fiscal, que tem cerca de 2/3 dos processos judiciais, ela tem um índice de eficiência, de arrecadação, portanto, de satisfação, de ir ao fim o processo judicial, de cerca de 2%. 2%. 2 em cada 100 processos, eles finalmente acabam e há arrecadação fiscal. Ou seja, que há penhora, que há eficiência. Muito obrigado, pessoal. Eu estou meio desajeitado aqui, mas é assim mesmo, eu sou matuto. Não, obrigado, Pedro. Tá ótimo. Então, a arrecadação na execução fiscal vai em cerca de 2%. Isso nos mostra, portanto, que essa execução judicial, que eu vou até o juiz, que eu entro com a ação de execução fiscal, que eu peço ao juiz para ele citar a parte contrária para um oficial de justiça ir lá, que às vezes... Aqui um dado interessante, 46% das execuções fiscais sequer há citação. Sequer
a citação. Você quer, eu conheço, consigo achar a pessoa lá. Então, assim, vendo por esse outro lado, é óbvio que há algo que precisa ser mudado. E eu comento com o pessoal assim, na academia, no mestrado, que no Brasil nós precisamos de várias reformas. Várias reformas, né, Pedro? A gente teve a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, não ingressando no mérito de como foi o debate, de como saiu, mas ingressando na ideia que há uma patente necessidade de reforma tributária. Patente necessidade, é uma coisa óbvia, pelos dados que eu estou te falando. Se um país que não arrecada eficientemente é um país que também macula o princípio da isonomia, porque eu, pequeno devedor, eu pago os meus tributos, mas o grande não paga. Então, há uma necessidade de mudança. E há uma necessidade de mudança de não apenas reforma tributária. Reforma, portanto, na lei. Há uma mudança de reforma de mentalidade. Mentalidade. O país precisa de uma reforma de mentalidade. É a mentalidade que hoje não pode preponderar mais essa lei do menor esforço. A lei do menor esforço, que tudo se consegue com muito pouco. E eu sempre ganho em cima dos outros. A gente tem que preponderar a lei do maior esforço, que seus ganhos são proporcionais à sua luta. Então, eu acho que talvez é essa mudança na perspectiva da reforma tributária que vai vir, mas que hoje, essa Lei 13.606, permitiu que houve uma modificação. Como bem explanado pela professora Josiane Minardi, a Lei 13.606, ela vem ao encontro dessa possibilidade, portanto, de desjudicialização da cobrança dos créditos públicos. Houve uma inauguração em 3 dispositivos da Lei 10.522 de 2002, o artigo 20B, 20C, 20A, 20B e 20C, salvo melhor juízo. E o que trouxe essa lei, né, ela veio, na verdade, eu anotei alguns pontos para não ficar perdido, professora, porque senão eu não consigo conversar sobre todos os pontos abordados. Bom, o que veio a trazer essa lei? Ela trouxe a possibilidade de que, a partir do momento em que há uma inscrição em dívida ativa, então, rememorando, vocês pegaram todo o filtro que a professora falou. A gente vai ter um fato gerador que vai acontecer uma hipótese do fato concreto, ou seja, você adquirir um patrimônio, adquiriu renda, você tem que pagar imposto de renda. E aí, a partir do momento que há um fato gerador e você, sei lá, não faz o lançamento por homologação, não declara o seu imposto de renda, nós temos essa possibilidade de ter o lançamento pela Receita ou pelo auditor fiscal, que ele envia depois desse lançamento, ou seja, ele te dá, assim que você é notificado a pagar esse tributo, você tem 30 dias para que você se defenda e impugne e fale, olha, está errado, auditor fiscal, está errado isso aqui que você fez. Então, você, depois desses 30 dias, que o crédito está definitivamente constituído, portanto, ele remete esses autos, esse procedimento administrativo, para o procurador da Fazenda. E eu, na Procuradoria da Fazenda, faço um controle prévio de legalidade. Esse controle prévio de legalidade é justamente para aferir que, olha, não está prescrito, olha, o cara foi citado, foi dado prazo para ele. E, a partir disso, eu, portanto, inscrevo em dívida ativa. Essa lei vem dizer que depois de inscrito em dívida ativa, ou seja, depois de fato gerador, obrigação tributária, lançamento, contraditório para defesa, 30 dias para se defender, nós temos a inscrição em dívida ativa. Depois de 5 dias dessa inscrição em dívida ativa, eu dou 5 dias para que você pague, parcele, ou então se defenda, porque abrimos um procedimento de revisão. E passado esse prazo, caso você seja inerte, caso você seja omisso, damos um prazo também que, quando você envia essa notificação, há uma possibilidade de que, se não me engano, em 15 dias, a lei presume que você foi cientificado. A partir disso, nós temos agora a chamada, a inovação, que eu pretendo rebater, esse termo não é novo, mas há uma averbação pré-monitória da CDA. Ou seja, torna-se a possibilidade de fazer, basicamente, uma averbação no cartório de registro imóvel. Eu vou ali no cartório, pego a CDA, que eu já dei esse prazo depois de inscrito, e falo, cartório, torna indisponível os bens que ele tem. Isso foi a inovação trazida, que é o tema do debate hoje da Lei 13.606. Então, seria constitucional ou seria inconstitucional? Esse é o tema que nós vamos debater. Eu adianto a vocês que não há uma inovação nesse tema. Parece que há uma inovação. Pô, Felipe, torna-se indisponível. Nós podemos, então, fazer uma indisponibilidade sem o juiz? Não feriria uma reserva de jurisdição? Veja só, eu trouxe alguns pontos importantes para a gente debater sobre esse tema.
Antes disso, no que tange à lei de execuções fiscais, eu preciso fazer um apontamento muito relevante. Esse sistema precisa ser mudado, professor Pedro e professor Josiane. Por quê? Nós temos aqui um procedimento administrativo que damos esse prazo de 30 dias para a pessoa se defender. Nós temos aqui instituições como o CAF, como as delegacias da Justiça Federal, que fazem justamente essa análise dessa sua impugnação em âmbito administrativo, portanto, antes do processo judicial, tá? O processo judicial é bem depois. Isso aqui também, essa averbação premonitória, ela é antes do processo judicial. Ou seja, eu não entro com o processo judicial. Tá? Eu estou trazendo a possibilidade de ter essa averbação antes de entrar com o processo judicial. Mas veja só, olhe como o sistema de execução fiscal hoje, eu acho ele lindo, mas falta uma necessidade de atualização. Nós temos hoje, na execução fiscal, poucas diferenças ao procedimento de execução comum. Poucas, raríssimas. E a única delas, que eu posso falar com vocês, pronto, isso aqui é uma diferença que ainda subsiste, mas que é muito debatida, é a garantia para embargar. É a única que tem praticamente. Assim, eu falo de forma qualitativa, que tem no procedimento de execução, não tem no procedimento de execução do processo civil comum, mas na execução fiscal, para você embargar, você precisa de garantia. Mas olha, Felipe, hoje ainda periga substituir essa garantia, porque o sistema de processo judicial de defesa ele é completamente amplo. Nós podemos ter ações anulatórias, nós podemos ter exceção de pré-executividade que tem a qualquer momento, que é uma petição incidente para alegar matérias de direito público de ofício, né? E, nesse sentido, há cada vez mais um alargamento desses instrumentos que não precisam de garantia, a ação anulatória e a exceção de pré-executividade, e praticamente nós tornamos essa única qualidade da execução fiscal, que é quando você for se defender, você garanta o juízo quase letra morta. Isso aqui eu faço uma crítica no que tange ao amplo sistema de defesas que tem, que sequer há uma possibilidade, portanto, de a gente saber o que é que pode fazer. Há muitas coisas que podem ser feitas, né? Que podem ser admitidas em jurisprudência. Agora, você também não privilegiar esse procedimento administrativo, ou seja, do CAF, porque aqui no Brasil nós temos o sistema de jurisdição uno, ou seja, só o Poder Judiciário faz coisa julgada. Só o Poder Judiciário diz que é a última razão, o que faz, enfim, transita e não se discute mais. No sistema francês, por exemplo, existe o contencioso administrativo, ou seja, essas discussões administrativas, uma vez decidido, ela transita em julgado e você não pode levar ao Poder Judiciário. Então, veja só, você tem aqui um procedimento administrativo que, após haver o lançamento, você dá 30 dias para a parte se defender, você vai ao CAF, você vai à primeira instância, vai à segunda instância, você recorre. E eu não estou dizendo aqui que há um sistema digamos assim, isonômico ou pluritário, que é igual no CAF, a forma de acesso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente não pode ter uma simplesmente irrelevância com o procedimento administrativo. Eu estou querendo dizer a você que essa discussão do procedimento administrativo, para a Fazenda, se nós perdermos, muitas vezes a gente sequer ingressa na ação judicial. E o contribuinte, ele pode entrar com um processo judicial. Então, esse procedimento administrativo ele é praticamente irrelevante, muitas vezes. Muitas vezes. Então, vale a pena trazer essa reflexão para vocês do que precisa também ser mudado no âmbito do procedimento administrativo. E aqui eu não falo que há necessidade de você não observar o contraditório para a defesa. Muito pelo contrário. É preciso, sim, que haja contraditório para a defesa. É preciso que a forma de acesso a essas instituições que fazem esse procedimento administrativo seja uma forma plural, né? Passando por esse ponto, do procedimento administrativo, portanto, que nós temos o lançamento, nós damos 30 dias para a parte discutir, e depois disso, manda esses autos para o procurador, para ele fazer esse controle prévio de legalidade. Ah, mas existe, quando você inscreve em dívida ativa, uma presunção relativa de certeza e veracidade, de liquidez. Isso, me desculpe, não deriva de um tratamento mais favorecido da execução fiscal. Por quê? Porque os atos administrativos eles já têm esse requisito. Então, esse requisito da inscrição em dívida ativa ter uma certeza, liquidez e veracidade já deriva do próprio ato administrativo, de qualquer autoridade pública. Então, por isso, o que eu queria trazer para vocês aqui, só conversando sobre essa questão, antes de falar da 3.606, do redirecionamento que a professora falou. O redirecionamento que ocorre, portanto... Bom dia, professora. Que ocorre, portanto, quando nós temos em sede, né, judicial, aqui eu falo judicial, mas aqui na sede judicial não se pode ter o redirecionamento por mero inadimplemento de tributo, súmula 430 do STJ. Ou seja, se você é sócia, enfim, sócia de uma empresa que ela deixa de pagar o tributo, você não pode ser responsabilizado simplesmente porque ela não paga. Tá bom? Vocês estão compreendendo que eu estou falando muito rápido?
É porque é muita coisa, bicho. Eu fico olhando pro tempo ali. Não olha pro relógio. Como é que faz, Pedro? Não, pode continuar. Fica à vontade que eu te interrompo se estourar o tempo. Eu vou bater nos pontos chaves, então. Vamos lá, pessoal. Seguinte, tá? A inscrição, o redirecionamento que o professor José falou, ela trouxe a possibilidade de que a gente, em âmbito administrativo, já faça esse redirecionamento. Primeiro ponto, não pode redirecionar simplesmente por mérito inadimplemento. Súmula 430 do STJ, tá? Segundo ponto, que aqui é o que a gente faz com base nesse artigo 135 do CTN, é a responsabilidade tributária por ato ilícito, quando há excesso de poderes, quando há tecnicamente uma ilicitude praticada. Então, a súmula 435 do STJ, por exemplo, ele fala de que se eu for citar uma pessoa jurídica, por exemplo, e a partir do momento que eu vou citar, nesse caso que eu falo a vocês, 46% dos casos sequer há citação, eu, portanto, e são dados do IPEA, tá? Quando então, portanto, eu verifico que sequer a parte conseguiu ser citada, mas pelos dados da Receita Federal, aquele foi o endereço informado, o último endereço informado pela empresa, aqui há uma previsão em lei que fala que cabe ao sócio-gerente atualizar sempre os dados da empresa no que tange ao endereço. Então, se há uma presunção que houve uma dissolução irregular, pois, para que a empresa se dissolva, ela tem que comunicar oficialmente ao órgão público, tem que fazer um procedimento todo de liquidação dos seus débitos. Então, se eu vou citar uma empresa e simplesmente ela está de portas fechadas e ela não me comunicou o endereço, há uma presunção de ato ilícito. Ato ilícito, portanto, entra no artigo 135 do CTN e aí, portanto, eu posso redirecionar para o sócio gerente, tá? Não qualquer sócio. É um sócio que tem uns poderes a mais. Então, esse seria o caso de a gente redirecionar administrativamente. E aí, quando a gente redirecionar administrativamente, nessa inscrição endividativa, nesse procedimento de lançamento, nós damos o contraditório para a defesa. Nós citamos o sócio e falamos, se defende, aconteceu o quê aqui? Você esqueceu? E aí, depois desse prazo, aí inscreve-se endividativa. E aqui sim há uma inversão do ônus da prova para que o sócio possa desconstituir essa presunção causada pela inscrição endividativa. Pessoal, Lei 13.606, basicamente. O que acontece? Nós temos aqui uma averbação premonitória. É nada mais que isso. É uma averbação premonitória da inscrição endividativa. Então, o que é que mudou tanto? Há uma alegação no que tange a lei complementar, a ofensa seria de lei complementar, foi por lei ordinária, a lei 13.606, e há um debate também sobre o artigo 854 do CTN, se não seria equiparar a indisponibilidade. Aqui eu quero desmistificar para vocês, se vocês entenderem esse ponto, tudo que eu falar aqui vai convergir no que tange a constitucionalidade desse dispositivo. A presunção de que, após inscrito em endividativa, veja, portanto, se você conseguiu enxergar obrigação, fato gerador, lançamento, 30 dias para impugnar, depois controle prévio de legalidade pelo procurador, depois inscrito em endividativa, depois de inscrito em endividativa deu 5 dias. Então, veja como é esse procedimento administrativo. A partir daqui, se você olhar o artigo 185 do CTN, eu não entendi nada, Felipe. Leia o artigo 185 do CTN, ao qual vou citar para vocês. O artigo 185 do CTN fala: presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou o seu começo, por sujeito passivo, em débito para com a fazenda, com o crédito tributário regularmente inscrito em endividativa. Em outras palavras, não entendi nada. Presume-se fraudulenta a partir do momento em que há uma alienação pelo sujeito passivo, desde o momento em que há uma inscrição em endividativa. Então quando você vai comprar um imóvel, por exemplo, você tem que ver se aquele cara está inscrito em endividativa de algum ente. Pois, se você compra o imóvel dele, mas há uma inscrição prévia, olha, esse ato que ele fez contigo pode ser um ato de alienação fraudulenta. E esse artigo, portanto, essa inovação que houve da averbação premonitória, vem, portanto, ter uma natureza dúplice. Ele vem materializar esse artigo 85 do CTN. Por quê, Felipe? Eu ainda não entendi. Pois, veja só, o artigo 185 do CTN fala: presume-se fraude a partir do momento em que há inscrição em endividativa. Olhe bem, meus amados. Lançamento, procedimento administrativo, 30 dias, impugnou. Depois, procurador da Fazenda faz controle prévio de legalidade. Depois do controle prévio de legalidade, aí sim a inscrição endividativa. Depois da inscrição endividativa, lei, inovação. Eu dou 5 dias para a parte me pagar, parcelar, impugnar. Depois de 5 dias, aí eu averbo premonitória. Felipe, isso não seria um excesso de poderes? Olha, meus amados,
depois da inscrição em dívida ativa. A lei 185 do CTN fala que é uma presunção de fraude. Então, se é lógico que, a partir depois da inscrição em dívida ativa já é uma presunção de fraude, se essa verbação premonitória, que é, portanto, depois de 5 dias de inscrito a dívida ativa, é óbvio que aqui não há uma inovação legislativa. Há uma inovação em tese de procedimento. Uma inovação em sede de procedimento. Vocês entenderam essa sensibilidade? O artigo 185 do CTN fala: presume-se fraude, alienação fraudulenta a partir da inscrição em dívida ativa se você não guardou bens, por exemplo. Então, se há depois de 5 dias inscritos em dívida ativa eu faço uma verbação premonitória no cartório apenas para tornar indisponível, eu estou fazendo uma materialização do artigo 185 do CTN e eu estou protegendo terceiros de boa-fé. Eu estou protegendo, portanto, que vocês façam essa compra de alguém que está querendo simplesmente praticar uma alienação fraudulenta. Eu estou protegendo, portanto, vários embargos de terceiro em sede de execução fiscal, de gente que faz contrato de compra e venda e não sabia que estava inscrito em dívida ativa. Então, veja só, partindo desse ponto, e esse é o ponto crucial, é que não há uma inovação legislativa, há uma inovação procedimental, portanto, nós temos a ideia de que essa tese seria constitucional. A tese, portanto, de que, depois de inscrito em dívida ativa, eu dou 5 dias para a parte me dizer se aquele bem é de família, por exemplo, né? E aí a gente faz um procedimento administrativo para averiguar, para dizer que aquela verba é impenhorável. E, passado esses 5 dias, caso ele permaneça inerte, caso ele não impugne, caso ele não parcele, caso ele não faça nada, aí eu mando uma verbação premonitória para um cartório de registro imóvel para ele simplesmente torne indisponível os bens dele até aquele valor. Isso, portanto, é apenas uma publicização da dívida ativa daquele devedor. Que eu protejo não só a fazenda, eu protejo terceiros de boa-fé. Essa é a tese principal. Essa é a tese principal, crucial. E seria por lei complementar, meus amados, com todo respeito, professora Josiane, e com todo respeito a todos vocês aqui presentes, eu falo aqui na vertente de procurador, mas falo na vertente de Felipe mesmo. E o grande debate que seria a divergência é se a lei complementar, o artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal, fala que para versar sobre crédito tributário, prescrição, decadência, é necessário lei complementar. Por isso, por exemplo, essa lei ordinária, ela poderia versar sobre crédito, seria, em tese, essa questão da verbação premonitória seria versar sobre crédito público, e aí, portanto, necessaria de lei complementar, essa é a dúvida. E a dúvida se responde bastante simples. Como eu te disse, é uma questão de procedimento. E versar sobre procedimento em matéria tributária não há necessidade de lei complementar, há necessidade de lei ordinária. E, por exemplo, eu citei esse exemplo do protesto de CDA, que o STF declarou constitucional e é uma lei ordinária. Ou seja, o protesto ele não versa sobre crédito público, ele versa sobre procedimento de cobrança administrativa, sequer a fase judicial. O protesto ele vai justamente ao encontro dessa inovação legislativa, pois faz parte dessa desjudicialização, desse ajuizamento seletivo. O que é legal agora é que a Fazenda vai começar a fazer uma espécie não de rating dos créditos públicos, mas começar a classificá-los de acordo com alto grau de recuperabilidade. Você já vai ingressar em sede de ação judicial, mostrando ao juiz qual o patrimônio que aquela pessoa tem, fazendo, portanto, toda a etapa de busca de processos judiciais em sede administrativa. E isso aqui não é uma inovação em sede de mundo, tá? O Brasil assinou recentemente, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, um acordo que, para participar da OCDE, eu não sei falar muito bem inglês, tá? Mas para participar da OCDE, há uma série de medidas a serem feitas pelo Brasil, com uma forma de ingressar na OCDE. Nesses países que os Estados Unidos, por exemplo, já tem essa série de cobrança administrativa, que não se trata, portanto, de uma penhora. Tem muita gente que fala que é uma penhora. É uma penhora? Não, não é uma penhora. Por quê? Porque eu estou fazendo uma verbação premonitória que seu efeito é tornar indisponível. Então, não se trata de penhora, não se trata de expropriação. A expropriação é feita pelo juiz, em sede judicial. Eu apenas vou tornar indisponível para preparar justamente para uma futura execução fiscal e ter satisfação. Se trata de uma expropriação? Não. Não se trata de expropriação. É apenas uma medida de uma verbação premonitória, que o efeito é tornar indisponível. Beleza? Bom, no que tange à lei complementar à lei ordinária, seria essa concepção, portanto, que seria procedimento. Também o artigo 183 do CTN, ele vai falar que para versar sobre garantias e privilégios em crédito tributário, a enumeração dessas garantias não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei. Então, seria essa também outra tese fazendária, de que seria uma garantia, um privilégio processual da Fazenda.
Bom, meus amados, ainda sobre esse tema, só para a gente arrematar, não sei como é que está o horário, Pedrão, me corta aí, por favor. Pode falar, mano. Professor, e a gente tem direito a 5 minutos de Eu queria fazer uma tréplica? pergunta sobre... vontade. E agora falando da professora Josiane, né? Que ele comentou a respeito da presunção de fraude. O artigo 185 do CTN fala que se presume fraudulenta a alienação de bens depois de inscrita em dívida ativa. Mas fala ainda que essa presunção só vai se materializar se lá na fase de execução, no momento da penhora, né, do bloqueio, não se encontre bens passíveis até a satisfação da dívida. Então, ali é uma presunção, apenas uma presunção relativa, mas que só se materializa no momento do efetivo bloqueio. E hoje a gente já tinha o arrolamento de bens, já tinha medida cautelar, que, em tese, já satisfariam esse medo da Fazenda Pública de uma alienação fraudulenta, né? Então, se já existiam esses mecanismos de arrolamento, medida cautelar, qual era a necessidade, né, pensando nesse medo, nesse receio da Fazenda, do desfazimento de bens de forma intencional, de forma fraudulenta, em fazer mais essa garantia, se a gente já tinha isso há tempos dentro do ordenamento tributário? Professor, eu digo até mais. Meu Deus. Professor Felipe, você, olha, faz, assim, quase convence. Eu escutando aqui, você fala muito bem. Olha, dá vontade de falar, é verdade. Mas, professor, se me permite, claro, o senhor disse muito bem, com base no artigo 185, e pegando bem aqui a sua pergunta também, professor Pedro. Veja, olha que interessante. Faz muitos anos que eu abordo esse ponto do 185 e falo, olha, após a inscrição em dívida ativa, presume-se fraude e tudo. Só que o mais interessante é que o argumento da 13.606, se é para tornar cientes os compradores de boa-fé, me respondam por que é que não se aplica, então, a súmula 375 do STJ na execução fiscal. A súmula 375 do STJ diz exatamente isso, que aquele comprador de boa-fé não será considerado fraude à execução. Aquele que compra de boa-fé, que não tinha anotação, não será atingido pela fraude à execução. Em direito tributário, na execução fiscal, nós temos um recurso em sede de repetitivo no STJ que diz: prevalece o artigo 185, não lhe aplicando a 375 do STJ. Quer dizer o quê? Inscreveu em dívida ativa? Vai ser considerado fraude à execução. Ah, mas é aquela súmula que diz o terceiro de boa-fé comprou, não sabia. Ah, não, aquilo lá a gente não vai aplicar aqui, não. E aí vem com essa história que está protegendo o terceiro de boa-fé. Considero válido, professor, realmente, se essa é a intenção, e a gente até comentava a respeito da sensibilidade, considero válido, principalmente porque há exatamente 2 semanas eu passei por um caso assim, em que um cliente me procurou lá da sua terra. E o cliente falou assim: Josi, olha o que aconteceu. Eu comprei o imóvel em 2007, advogado, né? Porque a gente fala assim, poxa, a pessoa tem consciência, mas eu queria tanto me mudar para aquele imóvel, que eu paguei à vista o imóvel, fiz tudo o que o vendedor queria. Paguei à vista, peguei o imóvel, mas a escritura só saiu em 2012. A escritura só saiu em 2012. E agora ele foi citado, realmente, para apresentar embargos de terceiro, porque a construtora que tinha vendido para ele estava com execução fiscal e estava com fraude à execução, porque tinha vendido o bem após a inscrição em dívida ativa. O bem foi inscrito em dívida ativa em 2010. E o meu cliente só conseguiu a escritura em 2012, sendo que ele comprou em 2007 o imóvel. E ele, assim, falando para mim: Josi, eu juro, eu fui no cartório e trouxe um monte de coisa. O cartório, que é muito eficaz aqui na nossa cidade, ele não tinha nenhuma anotação, senão eu não teria comprado. E eu comentando, falei assim: olha, eu sei, mas infelizmente em direito tributário a gente não aplica essa súmula 375 do STJ. Se vendeu após a inscrição em dívida ativa, realmente você é considerado fraude à execução. Será que é atingido por essa situação, por esse artigo 185? E como eu disse, quando a gente está só lendo, fazendo a leitura, a gente não tem essa sensibilidade. Porque nesse momento que eu estava frente a uma pessoa, um pai de família, que comprou um apartamento na maior boa-fé,
E ele ali, de repente, se vendo quase perdendo o apartamento, porque a dívida é realmente um valor alto. Então, assim, realmente baixa aquela situação. A saída que eu pensei, né, foi justamente a defesa, em termos que, como ele comprou o imóvel antes de ter sido inscrito em dívida ativa, a minha defesa está nesse ponto. Mas eu não tenho como defender de outra forma pela súmula 375, que realmente não é aplicada. Então, por isso, professor, que me causa estranheza esse argumento agora. Se não, para mim, é realmente tornar indisponível. E aí, tornando indisponível, o que acontece? Impede realmente o negócio do outro cliente, dessa construtora, jamais ela conseguiria vender e, então, se manter no mercado. Então, realmente, é uma situação difícil. Como eu até disse no início para o professor Felipe, eu não sou totalmente contrária à desjudicialização da cobrança do crédito tributário, não é isso. Mas eu acredito que tudo tem 2 pesos e 2 medidas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado realmente. E, claro, professor, com a tua explicação, tudo fica muito mais fácil, muito mais lindo. A gente vê o lado romântico do direito, realmente. Né? Mas que eu não posso deixar de proteger o meu contribuinte. E o meu contribuinte está ali. Às vezes, acorda às 5 da manhã para manter o seu negócio aberto, quando se tem a indisponibilidade. E, nesse ponto, professor, tudo bem, eu concordo que é bem diferente de uma penhora, mas é tornar indisponível. Tornar indisponível, ele não vai poder vender aquele bem, ele não vai poder fazer nada com aquele bem. Então, é isso que me causa a preocupação, professor. O arrolamento e a medida cautelar já não eram medidas que já tinham esse papel de tentar evitar essa fraude lá na execução? Muito bom as observações. E são necessárias também, né? O arrolamento ela faz uma possibilidade de um procedimento administrativo que a Receita Federal desconfia quando você tem débitos superiores a 30% do seu patrimônio. Então, essa ideia só que eu queria distinguir, eu esqueci só de rebater um ponto, professor, no que tange o artigo 185A do CTN e também no que tange essa súmula 375 do STJ. O que significa isso? Significa que na fraude e execução do processo civil normal, da pessoa comum, para que se configure fraude, é necessário que você, no procedimento, um processo, seja citado ou então tenha conhecimento que há um processo correndo. Se você é citado ou você consegue demonstrar que você tem conhecimento que há um processo contra você e você, a partir daí, aliena, aí é considerado fraude, todos esses atos de alienação patrimonial no procedimento civil comum de pessoas físicas. Quando você entra com o Estado, você pega a partir do momento em que a inscrição em dívida ativa já há indícios de fraude, ou seja, antes do processo judicial. Nós temos a inscrição em dívida ativa, em fase administrativa, o processo judicial só vem aqui só depois da citação. Então, isso vai no mesmo contraponto, justamente, dessa ideia que o STJ decidiu em recurso repetitivo, que não se aplica a súmula 375 do STJ, ou seja, que não se aplica em direito tributário, pois presume-se fraude a partir da inscrição em dívida ativa, e não com a citação. Por isso que essa averbação premonitória ela vai decorrer justamente do artigo 185 do CTN, que você não precisa ser citado e não necessita do registro dessa penhora, para que haja configuração de fraude. E isso foi decidido em recurso repetitivo do STJ, justamente porque o artigo 85 fala que é a partir da inscrição em dívida ativa. Então, assim, qual seria uma grande ideia no que tange a você falar quanto ao artigo 854 do CTN, fazer uma diferenciação disso? E aqui eu vou fazer uma diferenciação tanto o artigo 85A quanto essa suposta ofensa ao direito de propriedade, que seria essa vedação ao confisco e também essa possibilidade. No que tange à indisponibilidade do artigo 185A do CTN, ele fala em série de processo judicial. Quando você é citado, não paga, não encontra bens, você já tem uma série de esgotabilidade em sede judicial de todos os meios para conseguir, e aí, fadado ao insucesso, praticamente a gente fala, juiz, pelo amor de Deus, já agora teve a súmula 560 da STJ, fala, ou seja, que você ainda tem que ir no cartório de registro de imóveis e ainda tem que ver se ele tem carro no Detran, né, mandar expedir ofício. Só assim eu posso pedir a indisponibilidade do artigo 854 do CTN. Felipe, o que é que ela é diferente dessa averbação premonitória que você está defendendo aí? Eu estou defendendo que na indisponibilidade do artigo 185A do CTN, ela é para dívidas presentes e futuras.
você fica indisponível para sempre até satisfazer aquele seu patrimônio. Aqui na averbação premonitória, eu só vou averbar a indisponibilidade de seus bens presentes, não seus bens presentes e futuros. É uma medida, portanto, diferente. Felipe, mas aqui não há uma ofensa ao direito de propriedade, uma ofensa a meu contribuinte não vai poder fazer nada. Não, gente, vamos só fazer uma diferenciação, por gentileza. É o seguinte, no direito de propriedade, nós temos o direito de gozar, reaver, usufruir e dispor de um bem. Esses são os quatro princípios, tecnicamente, das características do direito de propriedade. Gozar, reaver, usufruir e dispor. Essa averbação premonitória, essa indisponibilidade que se fala, ela apenas macula, ela apenas limita, ela apenas diminui, portanto, o âmbito do direito de dispor do bem. Você vai poder ter seus frutos, suas rendas, você vai poder reaver se alguém invadir seu patrimônio, apenas você não vai poder dispor do seu bem. A averbação premonitória, portanto, ao feito do direito de propriedade, ela limita o direito de propriedade, pois não há direito absoluto, né? A função social da propriedade vem para isso, justamente. Então, essa medida da averbação premonitória, ela vem também fazer esses dois sentidos. Fazer com que haja esse procedimento de cobrança administrativa cada vez maior, pois o índice de eficiência, 2% de execução fiscal, o protesto que eu falei para vocês, beira os 20% de eficiência. E começou em 2014 essa medida. E está sendo linda, assim, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de implementar uma sociedade, no OCDE para o Brasil ingressar, essa política que nós vemos hoje nas empresas de compliance, isso significa uma das grandes medidas para o país ingressar como membro da OCDE. Ah, Felipe, por que o Brasil precisa ingressar da OCDE? Meus amigos, confiança de investidores estrangeiros. Confiança de investidores estrangeiros para o país funcionar. Então, essa política da cobrança administrativa, ela já é feita nos Estados Unidos, ela é chamada de LIAN, na França, Rússia. Tem um estudo muito grande mostrando que essa averbação premonitória, que torna indisponível temporariamente, diferentemente do artigo 85 do CTN, o artigo 855A do CTN, que é para os bens presentes e futuros, é em sede administrativa, aqui é em sede judicial. O inconstitucional é inconstitucional por quê? Porque deriva, portanto, dessa inscrição em dívida ativa, é um meio eficiente de cobrança, assim como nós temos o protesto, que é cerca de 20% de eficiência, só vai ser implementado em 1 de outubro, tá, pessoal? Preciso falar isso para vocês. Mas há 3 ADIs no Supremo sobre esse assunto, salvo engano. 3 ADIs no Supremo que ainda não foi decidido. A inovação seria agora em julho, teria vigência, mas agora só vai ter vigência a partir de outubro. E só vai afetar as dívidas ativas inscritas a partir de 1 de outubro de 2018. Então, não vai afetar as dívidas inscritas antes desse período. É importante fazer também essa diferenciação para que vocês tenham conhecimento. Eu acho que vai mudar tudo e, enfim, será um caos. Eu queria, só para concluir quanto a esse assunto também, falar que esse tema da averbação premonitória, ele não é um tema também novo em sede de processo de execução civil, processo civil. Se você tem um título executivo hoje, você pode pedir, depois de uma sentença ao juiz, que você registre no cartório inadimplente do SPC Serasa. Só que a diferença é que você requer ao juiz. Aqui, nós temos a possibilidade da própria administração pública... Requer, mas não torna indisponível, professor. Não é? É uma diferença. Se não me engano, eu acho que é o artigo 822 do CPC que o senhor se refere. É 828. O que não, desculpa. 782, parágrafo 3º. E no 828 do CPC, eu acredito que também tem essa regra que, realmente, após instaurada a execução, pode ser requerido para ser averbado em cartório. Mas uma coisa é dizer, a dívida em cartório, e outra coisa é tornar indisponível o bem do meu contribuinte. Mas eu vou parar de falar, tá, professor? E aí, professora, só para a gente concluir aqui, recomendações para clientes, né, principalmente pessoa jurídica ou pessoa física, que possa sofrer isso a partir de outubro, alguns cuidados quando está diante de um crédito tributário que discorda, ao invés de evitar chegar à execução e poder ter todos esses... Quais são os principais cuidados que a gente tem que tomar? Aqui eu concordo muito com o professor Felipe, que agora, mais do que nunca, nós temos que nos valer do processo administrativo, porque... Enquanto eu estou na esfera administrativa, em razão do artigo 151, inciso 3 do CTN, estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Então, isso permite aqui a suspensão de quaisquer desses atos e que possa inviabilizar o exercício da atividade do meu cliente. Então, por isso que eu entendo que, mais do que nunca, devemos nos agarrar aqui ao processo administrativo,
porque é necessário, realmente, a livre iniciativa, a liberdade de profissão. Tá certo. Professora, quer fazer alguma recomendação final? Pessoal, uma recomendação que eu queria fazer sobre esse tema, apenas para finalizar, é que conversei com a professora Josiane aqui antes do debate, e há uma necessidade, sim, de uma sensibilidade nas procuradorias da Fazenda, sabe? E é engraçado como isso vem mudando, há 2 anos, 3 anos, assim, mudou de uma forma que acabou essa ideia do procurador que contesta por contestar e recorre por recorrer. O que significa isso? O cara que faz tudo. Ou seja, até naquele direito que eu sei que eu perdi já no Supremo, que está lá batida a matéria, eu vou fazer uma peça? Me desculpe, eu não vou. Por quê? Porque antes o entendimento era princípio da legalidade. O que é? Você tem que agir, tem na lei, você tem que defender. Não é isso, minha gente. O princípio da legalidade não significa que você tem que colocar a legalidade lá em cima e macular o princípio da eficiência. Eu só vou agir naquilo que eu sei que eu posso ganhar, naquilo que eu sei que é discutível. E essa política nova, essa nova forma, portanto, eficiente de agir em sede do âmbito da União, da Procuradoria da Fazenda, faz com que eu não conteste tudo aquilo que vem. Eu contesto aquilo que eu sei que é discutível, que eu sei que eu posso ganhar. Portanto, tendo essa mais amplitude de liberdade para que você discorde, sim, de fazer tudo, é com que vocês façam seriedade desse procedimento administrativo, discutam, ingressem com esses argumentos judiciais em âmbito administrativo e tenha certeza que terá relevância o impacto que vai ter para a Procuradoria da Fazenda, para receber todos vocês e discutir as teses. Porque se for um bem de família, eu não vou penhorar, eu não vou entrar com a execução fiscal. Eu estou aqui, portanto, fazendo com que você não perca honorários em sede judicial, eu estou fazendo com que eu não entre com mais um processo judicial, eu estou tornando a possibilidade de a gente discutir em sede administrativa. E isso é um processo racional, um processo efetivo, um processo célere. Essa medida também ela foi muito debatida no Congresso, inclusive porque ela tem essa ideia de desjudicialização. Então, nós temos que desafogar o processo judicial. Nós temos que ter métodos alternativos de cobrança. Não dá mais para a gente ingressar com 60 processos judiciais sobre o mesmo tema que você sabe que a Fazenda já perdeu, que o Supremo já decidiu em repercussão geral. Não dá mais para fazer isso. E não se faz mais isso, sabe? É claro que essa mudança de pensamento ela também é crescente. Né? Você vai encontrar um órgão feito por pessoas e como pessoas são falhas também. Mas essa sensibilidade, eu prometo a vocês que existe essa força institucional para que a mente esteja aberta. Contribuinte não é inimigo. Contribuinte não é inimigo. Contribuinte é quem faz o Brasil crescer, é quem faz o Brasil estar como está hoje e sempre em crise, mas crescendo. Então, essa ideia de debater no sentido de oposição foi o que eu tentei não trazer aqui hoje. Nós somos aqui amigos, colegas, e Procuradora Fazenda não é inimigo de contribuinte. Eu sou contribuinte também, eu pago imposto de renda também, eu pago meus tributos, e assim eu quero que vocês entendam, não há adversidades, não há adversidades. Eu sei que existe um ranço que tenha, mas as pessoas novas estão comprometidas em mudança de pensamento, não estão com essa ideia de contribuinte inimigo. Contribuinte, empreendedor, é quem sustenta esse país. Muito obrigado. Só um comentário, né? O professor Felipe teve aqui, acho que o ano passado, né? E ele trouxe na aula de execução fiscal essa visão mais social, né, da tributação. E hoje, eu e a professora Josiane, como militamos mais na área da advocacia privada, a gente vê algumas ilegalidades por parte da Fazenda, nesse sentido de cobranças que não deveriam ter sido feitas, porque já estão decaídas, já estão prescritas, enfim. E o nosso medo hoje com essa questão da indisponibilidade é exatamente dificultar nosso processo de defesa nesses casos que a gente percebe uma cobrança indevida, né? Uma cobrança que não deveria ter sido feita, e a Fazenda Pública sabe disso. Mas, às vezes, pela questão da legalidade dos atos da administração, essa presunção de veracidade, legitimidade dos atos, faz com que ele tenha que fazer e acabou, né? Então, que é hoje o que a gente vive mais, principalmente em âmbito estadual, municipal, e que se essas duas normas, tanto a possibilidade de indispor bens em favor de uma satisfação de um crédito, mas ao mesmo tempo executar realmente aquilo que a gente percebe que precisa ser executado porque não foi pago, etc., como o professor Felipe falou, as grandes empresas aqui não pagam os tributos, né? Então, quando a gente começar a viver mais essa realidade, a gente talvez vai tirar mais essa visão de que a Fazenda Pública age como um inimigo e não como um amigo, né? Não sei, é a minha visão um pouco nos casos que a gente pega
na prática, né? Quantas vezes eu já fiz processo de defesa em execução que o fato gerador nem tinha acontecido, exemplo, né? E a cobrança estava sendo feita. E aí agora você falar que vai poder bloquear, indisponibilizar esse bem em razão de uma situação dessa, por exemplo, isso nos causa um pouco de pânico e todos as consequências que isso pode tornar, né? Agradecer. Acho que a doutora quer fazer uma... Isso. Eles estão com outras ideias de agir com o contribuinte. Eu diria, não tem um jeitinho de também trabalhar nos anteriores A doutora está colocando... Que tenhamos mais doutor Felipe Duque, né? A doutora está colocando uma preocupação também, exatamente, com essa questão da visão, como eu falei aqui, né? A gente percebe que às vezes a cobrança é feita de forma indevida, mas também entendemos essa questão da legalidade dos atos da administração, né? E que o professor Felipe trouxe uma visão nova, né, de novos procuradores que estão tendo essa reflexão um pouco mais profunda de entender o papel social da cobrança e também a efetividade, né, de um processo de execução. Quer comentar? Rapidamente, então. Por favor. Rapidamente quanto a esse tema, na verdade, em todo lugar, todo órgão, instituição privada, pública, que seja, quando você entra uma pessoa nova e ela tem a capacidade de pensar um pouco diferente, no sentido de querer modificar, ou querer agir com boa vontade, com proatividade, você acaba causando efeitos indiretos nos outros. Por mais que você nem queira diretamente. Mas você sente tanta vontade de uma pessoa trabalhar, de fazer uma coisa diferente, de não ser um cara que eu sou, sabe? Não, eu exerço. Então, essa ideia... Eu acho que ela vai de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que entre com a mentalidade de realmente fazer, eu estudei tanto para fazer errado, estudei tanto para agora fazer vários, desculpe a palavra, mais jeitinhos e tal. Não, eu vou fazer certo, bicho. E o certo não é só legalidade. O certo é pensar no outro lado da moeda. O certo é ver um contribuinte, é ver um pai de família, é ver essa sensibilidade que a gente precisa ver quando a gente entende. E sim direcionar essa força de vontade para os grandes devedores, que é o que está fazendo na Fazenda hoje. Nos débitos abaixo de R$1 milhão, nós temos grupos, núcleos de pesquisa que fazem um diligenciamento de bens já prévio, antes da gente poder pegar esse processo e eu ficar buscando formas de cobrar. E eu me concentro hoje nos grandes devedores. Eu consigo ter o meu trabalho mais pessoalizado naquelas pessoas realmente que devem mais. E isso faz parte de um ajuizamento seletivo, de uma satisfação patrimonial, portanto, maior. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu vejo essa versão em qualquer serviço, além do público e do privado, todo mundo que está chegando, todo mundo que tem essa percepção de querer fazer algo diferente, respeitando também, porque todas as conquistas, as inovações só são devidas... devido a todo esse trabalho que já foi feito, né? E eu reconheço isso com muita felicidade, de que esses avanços hoje em dia, que tem essa liberdade, portanto, de primar pela eficiência, vai também pelo novo CPC, que fala que os precedentes têm que ser respeitados, né? Então, eu fico muito feliz e acredito que em qualquer lugar que você for, você consegue trazer essa mudança, mas sim, há vários cursos e há sempre uma remodelação de todas as pessoas. A gente vê isso daí no dia a dia, com tudo e com todos. Qualquer repartição pública que você vai, qualquer, sem exceção à regra, somos tratados como se fosse bandidos. Mas é o que o professor falou, né? Essa visão a gente tem procurado transformar e também cabe, né, a nossa postura, a nossa rotina nesse sentido. Gente Doutora... mal educada, às vezes, tem em qualquer Tem lugar uma- mesmo, né? Privado mesmo. Tem uma frase muito legal. Tem uma frase muito Mas legal eu tô do... com muita esperança aqui com essa juventude. Se a senhora me permite, Por favor. só uma frase muito linda e um cara que eu admiro muito, o ex-ministro Carlos Aires Brito. Ele tem uma frase quando ele foi presidente supremo que ele falava isso, que quem tem um rei na barriga um dia vai morrer de parto. E eu acho que essa é a ideia que a gente tem que transplantar. Doutora, quer fazer uma pergunta? Só para a gente encerrar. Quando se fala que o contribuinte não é inimigo, até entendo, mas a carga tributária hoje é tão grande, que alguns cientistas políticos já escreveram em grandes jornais da desobediência fiscal.
Isso aconteceu na França, onde as pessoas simplesmente pagaram, aí se repensou, aí se soube. Porque sem a reforma tributária, para quem é assalariado, e é na ponte, a carga é muito alta e você não tem um outro lado da compensação, é só a desobediência fiscal do contribuinte. É o caso, por exemplo, da conta de luz, onde está errado, mas ninguém arruma. O doutor está comentando aqui a questão da alta carga tributária, né? Estou repetindo para o pessoal do online, e a questão da desobediência fiscal, né? A gente, em vez de mudar o sistema, às vezes acaba, né, a sonegação influenciando nessa realidade. Principalmente a eficiência do serviço público, tudo isso são fatores, né, que acabam nos afetando com relação à arrecadação. A professora quer comentar alguma coisa sobre isso para a gente? Não? Doutores, quero agradecer muito a participação do professor Felipe, lá de Recife, né, que veio para cá nos presentear aí com a sua excelente explicação. A professora Josiane, que de Curitiba também veio ontem à noite para também estar aqui no evento, né? A gente sabe que deixar a família, deixar todo mundo num sábado, enfim, é complicado, né? E quero agradecer muito, em nome do Legale, em nome aqui dos nossos alunos, que eu tenho certeza que enriqueceu muito, né, o nosso conhecimento até então desse instituto, que vai se tornar uma realidade muito frequente daqui 2, 3 meses, né? Então, quero agradecer demais a presença dos dois. Tá bom? Muito obrigada, professor. Também a participação. A gente vai dar sequência, a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos, tá bom? E aí a gente vai trabalhar agora, né, com relação ao planejamento tributário e as implicações aí administrativas e penais sobre a matéria, tá bom? Então daqui 10 minutos a gente volta, pessoal.